E aí galera, agora a gente vai para mais uma aula e nessa aula a gente vai abordar um assunto muito importante que todo iniciante deve saber, né? O básico da análise gráfica. A gente vai entender para começar a olhar o gráfico e fazer a leitura, beleza? Vamos para a tela. Show, beleza galera, a gente chegou aqui na tela, né? Conhecimentos básicos da análise gráfica e seus conceitos. A importância dessa parte é para vocês entenderem e souber quando eu estiver falando quando eu falar algum conceitozinho lá na operação, vocês souberem do que eu estou falando. Então essa parte é o básico do básico, que todo iniciante deve saber. Beleza, vamos lá para o primeiro conceito. A gente tem aqui, né, tá grifado em amarelo, topo. O que é um topo? Vamos lá. Vai ser bem rápido aqui, ó. Eu tenho um mercado aqui, ó. Ele, por exemplo, tava caindo. Vou botar em vermelho. Ele tava caindo. Nessa região aqui ele subiu até uma certa parte e depois voltou a cair. Beleza? O que vai ser meu topo? Meu topo vai ser isso aqui, ó. Isso aqui é um topo. Beleza? Então aqui, ó, onde ele tava subindo e começou a cair, é um topo. Essa região aqui, ó. Isso aqui eu chamo de topo. Muito fácil. O mercado estava caindo ou subindo. Quando ele faz esse V, eu chamo de topo. Beleza. Próximo conceito é fundo. Não é diferente. Qual vai ser a diferença? Fundo, ó, a gente tem um mercado aqui que tava... Pode ser esse mercado, esse mesmo mercado que estava caindo, começou a subir e depois voltou a cair. Vocês lembram que aqui em cima é o topo, beleza? O meu fundo vai ser aqui embaixo, ó. Fundo fica embaixo. Então nessa região aqui eu tenho fundo quando o mercado estava caindo, depois começou a subir. Agora sim é um V, eu confundi, né? Ali era um A. Agora é um V, beleza? Então meu fundo é aqui, ó. O mercado tava caindo, começou a subir. Beleza. Nenhuma dúvida em relação a isso. Agora a gente chega aqui em um dos conceitos que é o básico do básico que todo iniciante tem que saber. Que é, vamos começar com suporte. Vou mostrar o que é um suporte. Eu vou dar o exemplo de um mercado, né? Esse mercado ele tava vindo. Opa. Beleza, o mercado tava caindo, aí ele subiu, aí ele veio na mesma região, aí ele voltou a subir mais um pouco, aí ele veio novamente. Vocês lembram da aula passada que eu dei o exemplo do eixo X aqui, ó, e do eixo Y, em que aqui no eixo Y, no eixo Y aqui, ó, eu tenho o preço, e no eixo X eu tenho o tempo. Beleza, o que é o suporte? O suporte ele sempre vai ficar embaixo, galera, ó. Vamos supor que a gente tem um preço aqui onde eu botei essa linha preta. O suporte vai ser isso aqui, eu vou botar em amarelo, ó. Nota que o preço bateu 3 vezes nessa região aqui, ó, nesse preço, ó. Ele veio, testou a primeira, não teve força para perder e voltou a subir. Caiu, não teve força de novo, voltou a subir, caiu mais uma vez. Então, se a gente se houver 2 toques ou mais, eu posso considerar um suporte. Beleza? Suporte é essa região que tende a segurar o preço quando ele está caindo. O suporte sempre vai ficar embaixo. Beleza? Então aqui a gente tem um suporte, né? Quando o preço chega, quando o mercado chega em um determinado preço, né, que está aqui no eixo Y, e ele tende a ter dificuldade de perder. Significa que ele sempre vai bater lá e voltar? Não, uma hora ele vai romper. Beleza? Agora a gente tem resistência, galera. Eu vou dar o mesmo exemplo do gráfico aqui. A gente tem um preço aqui que ele subiu, né? Preço aqui que subiu. Aí ele deu uma corrigida boa. Aí ele foi lá, subiu de novo. Deu uma corrigida, né? Testou mais uma vez.
Beleza, eu vou dar o mesmo exemplo aqui do eixo Y. E aqui a gente tem o eixo X, né? Eixo X e o eixo Y para facilitar aqui. Beleza, o que é resistência, galera? Lembra que o suporte fica lá embaixo? A resistência, a diferença é que ela vai ficar aqui em cima, ela passando aqui em amarelo, ó, a resistência. Bem aqui na linha azul, suponhamos que a gente tem um preço, o preço X, né? E a resistência é isso, galera. O preço sobe quando chega aqui, ó, no eixo Y, tá vendo aqui na linha azul, ó, reto com esse preço, ó, ele bate e retrai. Ele tava subindo, chegou nessa região e voltou corrigindo. Beleza, só que ele caiu, ele voltou novamente lá na resistência lá em cima, ó. Não conseguiu, voltou para baixo, tentou mais uma vez, né? Até que uma hora ele rompe. Houve mais de 2 toques, então posso considerar isso uma resistência. Suporte fica embaixo, resistência fica em cima. Ambos tendem a segurar o preço. Beleza, o mercado estava subindo, chegou em uma região, voltou, caiu, foi para a direção contrária. Se isso acontecer embaixo, eu chamo de suporte. Se isso acontecer em cima, eu chamo de resistência. Beleza. E agora, galera, a gente vai para a linha de tendência de alta, ou LTA. Vocês vão ouvir muito isso. É a LTA, tá? Vou dar o mesmo exemplo aqui. Tenho aqui um preço que está caindo. Opa, perdão. Um preço que ele está subindo. Aí ele dá uma corrigida. Aí ele sobe mais aqui. Aí ele dá uma corrigida pequena. Aí ele dá uma subida. Beleza. O que é LTA? LTA, galera, significa linha de tendência de alta. Eu botei aqui, LTA é a sigla que a gente abrevia, né? E é isso aqui, galera, ó, a gente vai fazer a junção do suporte e resistência, beleza? A minha LTA, ó, eu tenho uma LTA aqui, ó, na minha resistência, e aqui embaixo no suporte também eu considero LTA, beleza? Vou voltar, ó, aqui em vermelho eu tenho uma LTA, a LTA do topo, e aqui em verde também eu tenho uma LTA, que é a LTA do fundo, vai depender da minha análise. Se eu estiver esperando que ela rompa aqui, eu vou traçar de baixo. Se eu quiser que ela rompa de cima, né, eu vou traçar de cima. Só que vocês estão vendo que aqui tem linha de tendência. O que é uma tendência, galera? Tendência, no caso aqui a tendência de alta, é topos e fundos ascendentes. O que é isso, Emiliano? Topos e fundos ascendentes. Lembra lá do eixo Y? Vamos lá de novo. Eixo Y e eixo X aqui em verde. Ó. Esses topos e fundos ascendentes é isso aqui, ó. Esse topo tá mais alto do que esse fundo. Esse topo aqui, ó, ele tá mais baixo do que esse. E esse fundo, ele tá mais alto do que esse aqui, ó. Compreendeu? Vamos lá. A gente tem um topo lá em cima e tem um fundo mais baixo. O próximo topo tem que ser mais alto, né? Tem que estar mais alto do que esse topo aqui, galera, ó. E ó, foi o que aconteceu. Esse topo ele já tá aqui em cima, ó. E esse fundo, ele tem que ser mais alto do que esse aqui que eu vou botar em preto, ó. Ó, ele tem que ser mais alto. Olha onde é que ele tá aqui, ó, esse fundo. Ele tá realmente mais alto. Mas esse fundo, ó, tá mais alto do que esse fundo, mas ele não pode ser mais alto do que o topo. Então isso aqui é uma tendência, e essas duas linhas aqui, essa linha de cima aqui, a da resistência, é minha linha de tendência do topo, e essa daqui do suporte é minha linha de tendência do fundo, e esse padrão aqui, ó, esses topos e fundos ascendentes, vai formar a minha tendência de alta. Beleza. Nenhuma dúvida, acredito eu. E a tendência de baixa, ela não é diferente. A gente tem um mercado aqui que ele tá caindo, né? Aí ele cai, ele corrige. Aí ele dá mais uma queda aqui. Aí ele corrige. Aí ele, de novo, ele cai porque ele é insistente. E o que vai ser essa linha de tendência de baixa? Vai ser a mesma coisa, galera. Só que a diferença é que agora é o contrário, ó.
A minha linha de tendência de baixa é essa linha aqui, ó, que tá lá na resistência também, porque tá em cima. Essa preta. E essa azul, que tá lá no suporte, porque tá embaixo. Isso aqui é a linha de tendência, ó. Essa linha azul é a linha de tendência e essa linha preta também é a linha de tendência. O que é a diferença? Que uma linha de tendência tá no topo ou na resistência e a outra linha de tendência tá no suporte ou no fundo. Beleza? O que define a linha de tendência de baixa? Topos e fundos descendentes. Na de alta é ascendentes e aqui é descendentes. Vamos lá, bem rapidinho. Esse fundo tá aqui embaixo. O próximo fundo também tá mais baixo. Beleza? Ó, tem esse fundo. Esse topo aqui tá alto e o próximo topo tá mais baixo do que o anterior. Então sempre o próximo fundo e o próximo topo ele vai ser mais baixo. Isso aqui define minha tendência de baixa. Beleza, nenhuma dúvida. Show. E agora aqui a gente tem um canal de alta. O que é o canal de alta? Lembra que eu vou desenhar só de uma cor. Canal de alta é isso aqui, ó. Isso aqui é o preço, o mercado, um gráfico. O que é o canal de alta? É eu traçar a minha linha de... Ó, é eu traçar aqui em azul minha linha de suporte, em amarelo a minha resistência em cima. Canal de alta são a junção das duas linhas. Lá na anterior eu posso usar só uma linha, só que para me definir canal eu vou usar duas linhas. O que vai ser o canal? É esse preço trabalhando aqui dentro, ó, dessas duas linhas. Beleza? Isso aqui eu chamo de canal de alta. Por que de alta? Porque ele está em uma tendência de alta, ele está com topos e fundos ascendentes. Beleza. Próximo exemplo, canal de baixa. Canal de baixa não é diferente, vou desenhar em vermelho agora. Ó, a gente tem um gráfico e a gente tem aqui, ó, em azul aqui embaixo, meu suporte, né, minha linha de tendência de baixa. E aqui em amarelo eu tenho minha resistência. Ó, se tu juntar todos os conceitos que eu passei anteriormente, a gente vai chegar ao canal aqui, ó, tá respeitando minha resistência e tá respeitando aqui meu fundo, né, o fundo do gráfico. O que é esse canal de baixa? É o preço trabalhando aqui dentro, ó. Ó, isso aqui é um canal de baixa. Por que eu chamo de canal de baixa? Porque a gente está tendo aqui topos e fundos descendentes. Então isso aqui define o canal de baixo. Tudo isso que eu estou falando é o conceito de tudo que eu falei ali atrás. Beleza? É a junção. Por que eu mostro de alta e de baixa? Porque tu pode não entender o de alta, mas o de baixa tu entende. Se tu entende ou de alta ou de baixo, tu consegue entender os dois. É só tu inverter os papéis. Beleza. Agora aqui a gente tem um gap de alta. Essa parte é interessante. Vamos lá mais uma vez. Aqui, ó. Eixo Y e eixo X. E eu vou botar datas aqui, ó. Aqui no eixo X, tá? Eu vou mudar a cor para ficar mais fácil. O eixo, eu vou botar aqui o eixo X em azul. Oh, droga. Vou botar o eixo X em azul e o eixo Y em amarelo, para ficar mais fácil para entender. Eixo Y em amarelo. E o que vai ser um gap? Vou desenhar aqui o mercado, né? Tava caindo esse dia, vou botar em vermelho. E no outro dia eu vou botar um gráfico subindo, né? A linha de tendência de alta aqui em verde, linha de tendência de baixa, né? Tendência de baixa aqui em vermelho. O que é um gap? Eu vou botar duas datas. Hoje é 15, eu vou botar ontem aqui no gráfico vermelho. 14/2. Deixa eu botar em preto. Vou botar aqui, ó. 14/2. E o gráfico de hoje. Hoje não tem, tá? Hoje é feriado, carnaval. Mas eu vou botar a data de hoje para exemplificar. 15/2. Aqui no eixo Y a gente tem o fator tempo. E aqui a gente vai ter o fator preço. Beleza? Eu vou botar um preço aqui qualquer. Vou botar 15. E aqui em cima eu vou botar
20. Beleza? Deixa eu só corrigir aqui rapidão. Beleza. E o que é um gap, galera? Vamos lá. No dia 14, aqui no eixo X, na linha azul, aqui ó, no dia 14, a gente, aqui é o fator tempo, a gente finalizou esse gráfico, né? Quando fechou, a gente finalizou ele aqui no dia 14, ele fechou nesse preço aqui, ó, 15 reais, no dia 14. Dia 14 do 2, o preço finalizou em 15 reais. Mas no dia 20, no dia seguinte, um dia depois, o pregão abriu, né? A bolsa abriu lá. E ele abriu a 20 reais. Né? Aqui no dia 15 do 2, ele abriu a 20 reais. O que é o gap? O gap, galera, é esse buraco. O gap de alta é esse buraco que ficou aqui entre um preço e outro. O que é o gap? É o espaço que fica entre um preço e outro. Por que tem o gap? Porque não teve negociação nessa região. Isso aqui a gente chama de gap, ó. Beleza? O preço. Isso aqui a gente chama de gap. Vamos lá, recapitular. O preço fechou aqui em 15 reais no dia 14 do 2. E no dia seguinte ele abriu em 20 reais aqui no dia 15 do 2. O gap vai ser esse espaço aqui, ó. A gente chama isso aqui de gap. Esse espaço que não tem negociação. Beleza. Gap de alta por quê? Porque o preço fechou embaixo e abriu em cima. E um gap de baixa como seria? Vamos lá. A gente tem aqui, vou dar o exemplo novamente aqui do eixo em azul, o eixo Y. E em amarelo aqui o eixo X. Né? Eixo X. E aqui o eixo Y. Vou botar uma data também, a mesma data, 14 do 2, que foi ontem, não teve pregão, tá? E a data de hoje, 15 do 2. E eu vou botar um preço aqui também. Vou botar aqui 20. E aqui embaixo eu vou botar 15. E eu vou desenhar mais uma vez aqui o gráfico. Aqui a gente tem um gráfico de alta. Ficou muito feio esse gráfico aqui. E aqui a gente tem um gráfico de baixo. Beleza. Ó, a gente tava aqui em uma tendência de alta no dia 14 do 2 e no final do dia o preço, o mercado fechou aqui, ó, no dia 14, esse gráfico em verde fechou no dia 14 do 2 no valor de 20 reais, beleza, no valor de 20 reais, e no dia e aqui no dia 15 do 2, ó, o gráfico vermelho, ele abriu aqui, galera, ó, valendo 15 reais. Beleza? O que é o gap? O gap, mais uma vez, é esse espaço aqui, ó, em amarelo que eu tô riscando. O gap é esse buraco que ficou entre o 15 e o 20, porque não houve negociação nessa região aqui, ó. Não houve negociação. Esse buraco a gente chama de gap. Por que gap de baixa? Porque no dia 14 do 2, ontem, o mercado verde, né, tava em uma tendência de alta, se tu juntar os conceitos anteriores. E no dia 15 do 2, que é hoje, ele abriu em uma tendência de baixa, que é o gráfico vermelho. O gap é isso aqui, ó. É esse buraco que ficou para trás. Próximo conceito, pullback de alta. Beleza. Vou mais uma vez desenhar um gráfico aqui. A gente tem aqui um mercado que ele tava subindo, começou a cair, aí subiu. Vocês olhando aqui, imaginando um gráfico,
vocês vão notar que a gente tem aqui uma linha de tendência de alta, né? Apesar de que eu fiz só um topo, né? Mas eu vou desenhar mais um para ficar mais fácil. Beleza, a gente tem aqui uma linha de tendência de alta. E o que é um pullback? Por que é importante saber pullback? Porque quando eu estiver lá falando alguma coisa, ó, tá, a gente, isso aqui tá parecendo um pullback, tá? O pullback é isso aqui, galera. O mercado aqui, ó, vou botar aqui as pernadas. Pernada 1. Vou botar em preto aqui. Pernada 1. Pernada 2. Oh, perdão, tá errado. Pernada 1. Pernada 2 aqui da vermelha. Pernada 3. E aqui a pernada 4. O que é um pullback? Ó, a gente tem aqui a pernada 1. Vou botar em preto. A gente tem aqui a pernada 1. Beleza? Pernada 1 aqui, ó. Que é essa verde. E ela tava subindo. Beleza, ela fez um topo. Né? Fez um topo aqui. E ela corrigiu aqui na pernada 2. Que é a vermelha aqui, ó. Essa pernada 2, ela corrigiu até um certo ponto. Que foi aqui, ó. Que se a gente tivesse o preço aqui no eixo Y. Beleza? Ela chegou até um certo preço no eixo Y. O eixo Y é esse eixo aqui, ó. Beleza, e ela chegou até um certo preço. Quando ela chegou até esse preço aqui, ela voltou a subir novamente na pernada 3 aqui, ó. Pernada verde. Quando ela romper esse preço aqui, ó, tá vendo esse topo aqui na pernada 2 e a pernada 1? Quando ela romper esse preço, que vai estar lá no eixo, ou que vai estar lá no eixo Y. Quando ela romper esse preço, aí eu considero a confirmação do meu pullback. O que é um pullback de forma bem rápida? O mercado sobe, corrige, né? Faz topo aqui, corrige, forma fundo aqui embaixo e perde aquele topo anterior. Quando ele perder aquele topo anterior, isso aqui é um pullback, beleza? Nenhuma dúvida em relação a isso, acredito eu. Show de bola. Próximo, isso aqui é um pullback de alta. O pullback de baixa, galera, é o contrário. Se tu não entendeu o de alta, eu tenho certeza que agora tu vai entender o de baixa. A gente tem um mercado aqui que tá caindo. Aí ele vai lá dar uma subida. O mercado cai de novo. Aí ele dá uma subida. E ele despenca aqui. Beleza? Aí eu vou botar novamente aqui o eixo. Em preto o eixo Y. E em azul aqui o eixo X. Beleza? Ó, eixo X e aqui eixo Y. O que é o pullback de baixa? Vou numerar para ficar mais fácil. Tenho aqui, ó, pernada 1, a verde, pernada 2, essa vermelha de novo, a pernada 3, essa aqui é a 4 e essa aqui é a 5. Se tu prestou atenção no que eu falei anteriormente, lá nos outros conceitos, tu já conseguiu identificar que aqui a gente tem uma linha de tendência. Aqui é a junção de tudo, que a gente tem uma linha de tendência de baixa. Essa linha de tendência de baixa também é um canal de baixa, porque eu posso botar uma linha aqui e outra aqui em cima, né? A gente está respeitando aqui a resistência em cima, aqui. A gente está respeitando aqui também o suporte aqui embaixo. Né? E a gente tem um canal de baixa, uma tendência de baixa, porque a gente tem topos e fundos descendentes, ó, topos mais baixos e fundos mais baixos. Beleza, mas o que interessa aqui é o pullback. O que é o pullback? Vamos lá. A gente tem aqui a pernada 1. A gente tem aqui a pernada 1, ó. Pernada 1, que é essa vermelha. E esse preço ele tava caindo. Ele formou um fundo aqui, ó, beleza? Nessa linha de preço que vai estar lá no gráfico. Eu não botei nenhum preço, mas aqui dá para imaginar pelo olhômetro. A gente tem essa linha de preço. Quando ele chega, ele forma esse fundo. E na pernada 2 ele corrige. Corrige como? Subindo, porque ele estava caindo aqui na vermelha. E na verde ele começou a subir. Quando ele começou a subir, ó, aqui ele formou um topo em uma outra região do meu eixo Y. Quando ele formou esse topo aqui, ó, ele começou a cair aqui na pernada 3. Essa vermelha é a pernada 3. Quando ele começou a cair, que ele perdeu aquele fundo anterior, que é esse fundo aqui, ó, vou botar em azul. Esse fundo aqui, ó, esse fundo.
que tá aqui em alguma região do teu eixo Y lá do gráfico, quando ele perdeu esse fundo, ele me confirmou meu pullback de baixa, né? E, ó, o que é esse pullback de baixo? O mercado, ele tava... Deixa eu apagar aqui, tá muito poluído. Beleza. O que é esse pullback de baixa? O mercado aqui, ele tava caindo. Tô circulando em azul aqui nessa linha vermelha, né? Ele tava caindo. Ele fez um fundo. Ele fez um fundo aqui, ó. Começou a subir, formou um topo. Esse topo coincide em alguma região lá do teu eixo Y do gráfico. Quando ele formou esse topo, ele começou a cair aqui, ó, na pernada 3, nessa linha vermelha. Quando ele começou a cair, ele perdeu o fundo anterior. Qual é o fundo anterior? Esse fundo aqui da pernada 1 com a pernada 2. Onde que tá o fundo da pernada 1 com a pernada 2? Tá aqui, ó. Quando ele perdeu esse fundo lá na pernada 3, que é essa aqui, ó, ele me confirmou meu pullback de baixa, né? Junto com isso, a gente nota também que aqui a gente está numa tendência de baixa. A gente tem topos e fundos descendentes, né? Aqui, ó, e tem um canal de baixa, beleza? Então o pullback, ele é isso, é essa correção que o preço faz. Pullback, essa correção que o preço faz. O que é o pullback mais uma vez? O preço está caindo, pullback de baixa, ele corrige um pouco e depois continua caindo, perdendo o fundo anterior, a região anterior que ele fez a mínima. Beleza? Show de bola. E a gente finaliza aqui, né, com o pullback de baixa. E a aula foi essa, muito simples, só que esses conceitos, eles são importantes, porque essas palavras são um pouco diferentes assim, mas tem outras mais estranhas. Para quando a gente falar algum desses conceitos, vocês já souberem o que é. Tamo junto, né? Dá um like aí. E na próxima nos vemos aí, beleza? Obrigado por estar até agora aqui. E a camisa do projeto aqui bacana. E é isso, nos vemos na próxima. Falou!